Imagine um homem poderoso, temido por muitos, montado em um cavalo, liderando soldados pelo deserto. Saulo, um perseguidor implacável dos cristãos, carrega em suas mãos uma carta de condenação. Mas, no auge de sua determinação, uma luz divina o envolve. Ele cai ao chão, cego e atônito, ouvindo uma voz que mudará sua vida para sempre. Saulo, Saulo, por que me persegues? Esta é a história de uma transformação impossível, do perseguidor mais temido ao maior defensor da fé cristã. Descubra como a graça de Deus alcançou até mesmo aquele que parecia inalcançável. Saulo, o perseguidor. Saulo de Tarso era conhecido por sua devoção inabalável à lei judaica. Ele era um fariseu respeitado, cheio de zelo e fervor, disposto a fazer qualquer coisa para proteger as tradições do seu povo. Mas sua paixão o levava a extremos. Ele via os seguidores de Jesus como uma ameaça à pureza da fé judaica e estava determinado a erradicá-los. Com o consentimento do sumo sacerdote, Saulo recebeu cartas autorizando-o a prender os cristãos em Damasco e trazê-los a Jerusalém para julgamento. Sua reputação era temida. Ele invadia casas, arrastava homens e mulheres para as prisões e parecia incansável em sua missão. Enquanto Saulo montava seu plano, os cristãos em Damasco viviam em constante temor, sabendo que sua chegada traria sofrimento. Porém, havia algo que Saulo ainda não sabia. O próprio Senhor estava prestes a intervir em sua jornada de perseguição, transformando completamente o rumo de sua vida. O encontro no caminho para Damasco. Saulo estava determinado em sua missão enquanto viajava pela estrada que levava a Damasco. A poeira levantada pelos cascos de seus animais refletia a intensidade de sua jornada. Sua mente estava fixa no propósito de capturar os seguidores de Jesus, mas algo extraordinário o aguardava. De repente, uma luz brilhante, mais intensa do que o sol do meio-dia, o envolveu. Saulo caiu ao chão, cego pelo esplendor. Uma voz poderosa e inconfundível ressoou ao seu redor. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Confuso e assustado, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta foi clara e transformadora. Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Levante-se, entre na cidade, e lá será informado sobre o que deve fazer. Os homens que viajavam com ele ficaram atônitos, ouvindo o som, mas sem entender a voz. Quando Saulo se levantou, percebeu que estava completamente cego. Seus companheiros o levaram pela mão até Damasco. A escuridão que agora envolvia seus olhos era um reflexo de sua alma, prestes a ser iluminada pela verdade que ele nunca imaginou aceitar. Por 3 dias, Saulo permaneceu sem ver, comer ou beber, imerso em pensamentos e arrependimento. Algo profundo estava acontecendo dentro dele. A coragem de Ananias. Enquanto Saulo estava em Damasco, cego e em profundo arrependimento, Deus falou a um homem chamado Ananias em uma visão. Ananias era um discípulo fiel, conhecido por sua vida de oração e obediência a Deus. Na visão, o Senhor lhe deu uma instrução clara: vá à casa de Judas, na rua direita, e procure por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e teve uma visão de que você colocará as mãos sobre ele para que recupere a visão. Ananias ficou perplexo e temeroso. Ele sabia quem era Saulo e o que ele representava. Respondeu com hesitação: Senhor, tenho ouvido relatos sobre este homem e sobre todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele veio aqui com autoridade para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor o tranquilizou, dizendo: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Com coragem e fé renovadas, Ananias obedeceu. Ele foi até a casa onde Saulo estava hospedado. Entrou e encontrou Saulo orando, cego e vulnerável. Aproximando-se, colocou as mãos sobre ele e disse com voz calma, mas firme: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, enviou-me para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele voltou a enxergar. Ele se levantou e foi batizado, renovado tanto fisicamente quanto espiritualmente. A transformação de Saulo. Após recuperar a visão e ser batizado, Saulo experimentou uma transformação interior profunda. Ele passou alguns dias em Damasco,
convivendo com os discípulos e aprendendo mais sobre Jesus, o Cristo que ele antes perseguia. Logo, Saulo começou a pregar nas sinagogas, declarando ousadamente que Jesus era o Filho de Deus. Sua mensagem surpreendeu tanto os judeus quanto os cristãos, pois todos sabiam que ele havia sido um perseguidor feroz dos seguidores de Cristo. Muitos se perguntavam: não é este o homem que causava tanto mal em Jerusalém aos que invocavam este nome? E não veio aqui para prendê-los e levá-los aos chefes dos sacerdotes? Mas a transformação de Saulo era genuína. Com o passar do tempo, sua pregação se tornava cada vez mais poderosa. Ele refutava com sabedoria os judeus de Damasco, provando pelas Escrituras que Jesus era o Messias prometido. No entanto, sua nova missão também atraiu oposição. Aqueles que antes o apoiavam ficaram furiosos com sua mudança de postura e começaram a planejar matá-lo. Saulo passou a ser vigiado dia e noite, com armadilhas sendo preparadas para capturá-lo. Os discípulos em Damasco, percebendo o perigo iminente, decidiram agir. Sob a cobertura da escuridão, eles ajudaram Saulo a escapar da cidade. Colocaram-no em um grande cesto e o desceram pela muralha da cidade através de uma abertura, salvando sua vida. Essa fuga marcou o início de uma nova jornada. Agora, Saulo estava pronto para seguir seu chamado como apóstolo de Cristo, levando a mensagem de salvação a todos os cantos do mundo. A missão de Saulo começa. Após sua fuga de Damasco, Saulo seguiu para Jerusalém, ansioso por se unir aos discípulos e compartilhar sua experiência transformadora. No entanto, ele encontrou resistência. Os discípulos, ainda temerosos de sua reputação como perseguidor, relutavam em acreditar que sua conversão era genuína. Foi então que Barnabé, um discípulo conhecido por sua generosidade e discernimento, interveio. Ele levou Saulo até os apóstolos e relatou como Saulo havia visto o Senhor no caminho para Damasco e como pregara corajosamente em nome de Jesus. Com a intercessão de Barnabé, Saulo foi aceito na comunidade cristã. Em Jerusalém, Saulo começou a proclamar o Evangelho sem medo, confrontando os judeus helenistas que negavam que Jesus fosse o Messias. Mais uma vez, sua ousadia gerou grande oposição, e conspirações surgiram para tirar sua vida. Os irmãos, preocupados com sua segurança, decidiram enviá-lo para sua terra natal, Tarso, para protegê-lo. Mesmo à distância, a presença de Saulo já era um testemunho poderoso da graça transformadora de Deus. O impacto de sua conversão fortaleceu a igreja em toda a região. Os seguidores de Jesus experimentaram um período de paz, sendo edificados e multiplicados, guiados pelo Espírito Santo. Assim, a jornada de Saulo como apóstolo de Cristo havia começado. De perseguidor a proclamador, sua vida se tornou um reflexo vivo de que ninguém está além do alcance da graça de Deus.